Olá, Alexandre Correia, mais um podcast. Hoje é um podcast super, hiper especial. Quando eu comecei a pensar no podcast, uma das pessoas primeiras que eu tinha pensado era no que hoje está se realizando esse sonho. Ele não conseguia vir, hoje nós conseguimos. Padre Alessandro. Tudo bem, Alexandre? I love you. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você hoje. Está aqui hoje marcado aqui a tua presença. É um prazer estar aqui com você hoje e poder conversar um pouquinho. Conversar. Uhum. Como eu te falei, a gente estava batendo um papinho antes de começar. Nem tudo passa para você, porque você é o padre. Não vou falar com ele, não deixa. Mas a gente fala, o bastidor fala. Como tudo começou, Padre Alessandro? Porque você vem de uma família Bourbon, de uma família real, teria que chamar, tomei a liberdade de não, né? Sua Alteza Real. É verdade. Seria o título correto, né? De chamar Sua Alteza Real, Padre Alessandro de Bourbon. Duas Sicílias, é isso? Das duas Sicílias, então, como tudo começou, Alessandro? Antes de padre, conta a vida. Você nasceu aonde? Eu sei que você nasceu em São Paulo, mas queria que você deslanchasse isso, por favor. Não, com o maior prazer, Alexandre. Poder partilhar a vida, que é um dom de Deus. Exato. É uma maravilha, né? É verdade. Eu nasci em São Paulo, meus pais são ambos europeus. Meu pai é nascido na Polônia, só que ao iniciar a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que fugir às escondidas e passaram a guerra na Itália, em Roma. E terminando a guerra, o meu avô paterno decidiu vir para o Brasil. Não foi diretamente para o Brasil, porque eles estavam destinados para a Argentina, só que por vontade de Deus, o barco no qual eles vinham teve que parar uma semana no Rio de Janeiro. Aí meu avô encontrou alguns primos que já tinham vindo antes da guerra. E ele decidiu ficar no Brasil, graças a Deus. Né? Nasci brasileiro e não argentino. Graças a Deus. E aí começou a aventura aqui do Brasil com meu avô. Meu pai chegou, já tinham 7 anos de idade, e assim foi. Né? E aí a minha mãe é italiana, de nascença italiana. Mas desceram no Rio, depois você veio para São Paulo? Depois vieram para São Paulo. Vieram para São Paulo começar. Eles se estabeleceram no interior do Paraná, que era um programa que o governo estava dando terras. E eles se estabeleceram ali, numa cidadezinha que chama Jacarezinho. Né? Aí onde foi meu pai cresceu e tudo mais. Né? Exato. Jacarezinho, uma boa cidade. Exato. Aí meu pai começou a vida aqui, estudou, e ele foi fazer um mestrado lá na França. E aí acabou encontrando a minha mãe, se casaram. E ela é italiana, de origem, e vieram para o Brasil, e desde então estamos sempre aqui no Brasil. Sempre aqui no Brasil. São Paulo? São Paulo. Nasci em São Paulo, sou o último de 4 filhos. É um homem, 2 meninas no meio, e aqui o caçula chegou. O caçula chegou. O caçula chegou. Enfim, uma família muito normal, graças a Deus, né, Alexandre, com os seus desafios, as suas alegrias, uma família muito unida, graças a Deus, muito unida. Estudei na Escola Morumbi, aqui em São Paulo, depois eles não tinham toda a questão do que hoje seria o ensino médio, né? O ginásio, mas acabei depois indo para o Santo Américo, estudando com os beneditinos. E aí, depois, o que fazer, né, da vida? Eu era um jovem normal, como todos, e não sabia o que eu queria fazer. E naquela época, na nossa época, né, na minha época... Eu sou mais velho. Não, só um pouquinho. Eu tenho né? 80. Não, sério? Sério? Não parece. Hein? Parece? Nossa, tá Dói ótimo. tudo. Não, muito menos. Muito Dói menos tudo. eu daria para você. Não. Dói tudo. Com 80 dói tudo. Mas aí o que fazer com um garoto de 18 anos, não tinha ideia o que fazer na faculdade. Santo Américo, o Padre Veremundo, daquele tempo? O Dom Veremundo, daquele Veremundo. tempo. Eu peguei o finalzinho do Dom Veremundo, né? O Dom Veremundo, finalzinho. Tem um grande padre amigo, que é o Dom Geraldo. Exato, foi um grande amigo, e é um grande amigo, graças a Deus. Continua, né? Até hoje. Continua até hoje, exatamente. Tá, Santo Américo, do Santo Américo? Então, do Santo Américo, aquela dúvida de um garoto de 17 anos, não sabia o que fazer, fui fazer administração de empresas, que era o mais genérico, e fiz na FAAP.
né, na Fundação Amando Álvares Penteado. Ali cursei, fiz os 4 anos. Graças a Deus, no primeiro ano, o primeiro semestre foi um pouco peculiar, né, Alexandre? Aquele primeiro semestre no qual o universitário tem mais liberdade. E aí eu falei, poxa, 4 anos assim acho que não vai funcionar, né? Porque era um pouco mais... A gente começava a aula de manhã, às 11 horas já estava... Liberdade. Liberdade, exatamente. Liberdade eu falei, ainda que... exato. Estava já... Liberta as coisas, será também. Exato. Daí, graças a Deus, eu no segundo semestre já passei para a noite, arranjei um emprego, fui para o mercado financeiro, né, consegui um estágio no banco, e depois acabei sendo efetivado nesse mesmo banco. Foi no banco que já não existe mais, ele foi comprado, era um banco francês, Crédit Commercial de France. Né, que foi comprado pelo HSBC depois. HSBC. E depois... também foi embora daqui do Brasil. Exatamente, né? Então foi comprado por ele e trabalhei até o final, até eu finalizar meus estudos. Quando eu me formei em 96, foi isso que eu me formei. E eu tinha um grande sonho na minha vida, que era trabalhar nos Estados Unidos. Trabalhar nos Estados Unidos, acho que é aquela mentalidade de fazer currículo. Né? Ter um bom currículo para ter um bom emprego. Né? Então fui com esse intuito que... lutei para conseguir um emprego nos Estados Unidos. Então, terminando... Na fase do banco ainda? Na fase do banco ainda. Tá. Fase do banco ainda. Me formei na faculdade, foi tudo bem. E aí, consegui um emprego. Faculdade FAAP e Administração. Administração, exatamente. Depois, consegui um emprego, fui trabalhar nos Estados Unidos, mas aí já mudei de setor, fui trabalhar no mercado imobiliário. Era uma pequena incorporadora, na qual, depois de alguns meses de experiência, eles me colocaram como projetista financeiro, né? Eu não sei não sei se existia esse cargo, mas eu fazia projeções dos novos negócios, né? Eu trabalhava na área financeira dessa incorporadora. E foi muito bom. Você fazia os cálculos, quanto o camarada ia pagar? Exatamente, quanto ele ia ganhar, enfim, o retorno e tudo mais. Foi muito engraçado porque isso foi pelos anos 97, mais ou menos. Né? Que cheguei a trabalhar 2 anos nessa empresa e tudo mais. E aí eu fiz as projeções há 15 anos, 20 anos, que dura mais ou menos um projeto na área, né? Na área do imobiliário. Né? E aí... quando eu já decidi de mudar de vida, já estava no seminário, me chama o ex-chefe falando, olha, as projeções que você fez estão todas erradas, né? Pelo amor de Deus. Ainda porque deu aquela crise, deu uma crise no mercado imobiliário nos Estados Unidos, foi muito ruim, né? Obviamente você não tinha como projetar, você não tinha todas as variáveis. Ele me ligou, mas olha, tudo que você projetou aqui não deu nada certo, né? Mas também não deu nada certo lá o imobiliário, muita gente quebrou. E é por isso, né? Não foi você o culpado. Não, exatamente. Tem variáveis que você não consegue projetar, exatamente. É impossível, né? Não tem mas ele ligou brincando, obviamente, né? Éramos, graças a Deus, uma grande amizade com o meu ex-chefe e tudo mais. E aí, estando lá nos Estados Unidos, foi onde veio a grande pergunta da vida, Alexandre. Que é a pergunta que todo mundo tem que fazer ao menos uma vez na vida. Por que Deus me criou? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu vim nessa época? Por que eu nasci nessa família? Por que eu recebi esses talentos? Por que sou eu quem sou? Né? E aí, que eu acho que todo mundo deve se perguntar ao menos uma vez na vida para responder a pergunta fundamental. Qual que é a minha vocação? Por que Deus me chamou? Vocária, né? A vocação vem de vocária, de chamado de Deus. Para que Deus me criou? Para que eu existo nessa terra? Você estava lá, você estava em Nova York? Não estava em Nova York ainda. Eu estava na Carolina do Norte, em Charlotte, onde eu passei 1 ano e meio. Depois eu fui transferido para Nova York, recebi promoção e tudo mais. E passei a viver 6 meses em Nova York. Né? E aí, estando lá em Nova York... Esse questionamento foi em Nova York? Não, foi na Carolina do Norte ainda, mas estando lá nos Estados Unidos. Você já começou a pensar? Eu já comecei a pensar... Mas pensar, ou seja, nessa questão sobre a vida, né? Ainda sem uma resposta definitiva, foi quando, eu estando lá na Carolina do Norte, e a minha irmã, ela também é leiga consagrada, se dedica totalmente a Deus, enfim. Pessoa muito especial. Exato, a minha irmã. Tenho o prazer de conhecê-la. Minha esposa, a Márcia, a Regina. A Regina, exato. Prazer de conhecer, adoro ela. Uma grande amizade, né? E aí ela, no tempo de colégio, ela sempre foi envolvida lá no Santo Américo, tem o encontro de jovens do Santo Américo e tudo mais. E ali ela começou a se envolver com um grupo de pessoas
que chama-se Regnum Christi, que é um movimento, né, fundado pelos Legionários de Cristo. E ela começou a se envolver muito a ponto de fundar o que eles chamam de juventude missionária. O que é a juventude missionária? É um grupo de jovens que se dedica a finais de semana, principalmente também nos feriados, a fazer visitas, missões de evangelização. Não são missões humanitárias, né, de evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, né? E aí a minha irmã começou a se envolver muito nesse movimento a partir do encontro de jovens do Colégio Santo Américo, e ela acabou fundando, né, junto com um grupo de pessoas, de jovens, a juventude missionária aqui. Então, todo final de semana ela ia com eles, e eu nunca fui. Ela sempre me convidava, falava, olha, você tem que vir, é uma experiência... Tinha um encontro de jovens nessa época, não? Eu fiz um encontro de jovens no Santo Américo, mas isso foi uma coisa à parte, essa questão da juventude missionária. Não, exatamente, era uma coisa fora disso. E ela sempre me convidava para ir fazer as missões, né? Eu nunca fui. Sempre deixava ela no ônibus ali, mas eu ia... Fim de semana era para estar... fim de semana era para estar com meus amigos, era churrasco, era para ir para a fazenda. Que horas vem te pegar? Literalmente, nunca fui, mas nunca mesmo, né? Nunca me envolvi e tal. Mas curiosamente, entre aspas eu digo curiosamente, porque a gente sabe quem que está trabalhando por trás disso, que é o Espírito Santo, é Deus. Estando lá nos Estados Unidos, me deu uma vontade imensa de fazer missões. Imensa. E não deu outra, né? A gente já... Era uma semana antes da Semana Santa, eu estava lá já nos Estados Unidos, trabalhando. Surgiu essa vontade de fazer missões. Já tinha meio que organizado a semana... Veio de dentro mesmo? Veio de dentro, totalmente. Não, veio de dentro. Não era... Obviamente eu fui... A família, graças a Deus, é católica, reza. Tinha uma semente, mas não era definitiva, né? De missa dominical e pouco mais, entendeu? Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria à noite, um Santo Anjo sempre antes de viajar, isso era tradição na família. Era uma família religiosa, sim, sempre foi, mas não assim de participar de movimentos, estar engajados em uma paróquia, nunca fomos disso, né? Era mais missa dominical e tal. Enfim, e foi isso, minha religiosidade era essa, né? Um pouco mais assíduo em época de prova, né? Invocava o Espírito Santo, novena para o Espírito Santo, mas era isso, né? Pai Nosso, Ave Maria, missa dominical e aí o Espírito Santo na época da prova, né? Era essa minha religiosidade. Vamos levando. Exatamente, né? No fim da série. Exato. Mas enfim, estando lá nos Estados Unidos, era uma semana antes da Semana Santa, estava meio que organizado para fazer uma viagem com os amigos e tudo mais. De repente decidi mudar tudo. Falei, preciso fazer missões. Veio uma convicção desde dentro, como você falou, preciso fazer missões. E esse mesmo grupo, que é um grupo internacional da juventude missionária, eles organizavam no México, por exemplo, as mega missões, que é uma coisa impressionante, Alexandre. O ano que eu fui, que eu participei, eram 70 mil jovens. Nossa Senhora. Participando durante a Semana Santa. Coisa grande. Espetacular, uma coisa assim... Nós não temos aqui isso, né? Tem, mas uma escala bem menor. Bem menor, continuam, tem, mas enfim. Sente falta disso aqui. Seria tão bom, né? E eram missões de evangelização mesmo. O que consistia? Você ia visitando as casas, fazendo meio que um censo para o pároco, era muito bom, perguntando, falando de Deus e convidando para as celebrações da Semana Santa. Então era, né, tudo isso. Então, essa Semana Santa decidi, minha irmã, né, que fazia parte... Desculpe, tinha algum preparo? Não, nenhum. Simplesmente vamos, exatamente, né? Ao menos comigo não teve. Acho que os outros talvez teriam algum preparo, mas era o que você tinha e começou. Exatamente, né? E foi... A vontade de fazer. Exatamente, foi esse desejo de fazer, preciso fazer missões. A minha irmã organizou, foi muito bom. Fui para uma cidadezinha que fica entre o Distrito Federal, no México, e Toluca. Tem uma serra ali no meio. Uma cidadezinha muito pobre, uma região muito pobre, né? E fui... Mas eu fui... Né, Alexandre, você perguntou se tinha algum preparo. O preparo que eu tive foi o seguinte. Eu falei no meu coração, com toda aquela arrogância de um jovem, né? Eu tenho... educação e tenho formação, vou dar muito para essas pessoas. Né? Olha, a preparação foi essa. E, na realidade, Deus me derrubou do cavalo, né? Porque você chega e você começa a se deparar com outras realidades que talvez não tinha tido um contato assim em primeira mão. E você começa a perceber que as pessoas são muito especiais.
né? E eu aprendi muito com elas. E então consistia essas missões em fazer visitas às casas, convidando para as missões, falando um pouco de Deus, convidando para participar dos dias santos, fazendo um censo para o pároco. Eu lembro um dia, e aí foi o início de tudo, né? Um dia no qual já era fim de tarde, todo mundo cansado. Aí chega um grupo de pessoas e fala, olha, padre... padre não, agora estou acostumado a falar. Antes ainda não era padre. Fala, olha... Acho que você na época era Alê, né? Alê. Tenho vários apelidos aí que eu não vou falar aqui, senão vai ficar público, não, né? Mas você veio aqui para falar isso. Porque todo mundo vai perguntar. Você não perguntou, força ele para falar. Não. E aí... Era Alê, acho que tinha. E aí tinha um pouco de tudo. E aí chegou um Príncipe grupo de pessoas. Tinha, não? Não, algumas vezes sim, né? No banco onde eu trabalhei era esse meu apelido, né? Então vamos lá. Mas aí chegou nesse dia, um grupo de pessoas falou, olha, tem uma senhorinha que faz tempo que ninguém vai visitar, fica lá no topo dessa colina, né? E a gente meio cansado, falou, vamos, A região de Toluca. A região de Toluca. Falou, vamos. Decidimos, né? Fomos. Nossa Senhora, depois daquela subida naquela colina, cheguei naquela casa, pau a pique, chão de terra, um único cômodo, um sofá meio que rasgado, uma geladeira que não era nem geladeira porque não tinha eletricidade, e aquela senhora sentada naquele sofá. Quando o meu olhar cruzou com o dela, algo muito especial aconteceu. Né? Por quê? Eu era um jovem que tinha tudo. Né? Viagens, alegria, formação, enfim, um jovem que tinha tudo mesmo. E eu olhei nos olhos daquela pessoa que não tinha nada, mas ela estava bem com ela mesma. Ela tinha se encontrado diante de Deus. Que lindo, né? E os olhos dela brilhavam. Que lindo. Brilhavam. Eu falei, essa mulher tem sentido na vida. Ela encontrou o porquê ela existe. O sentido na vida. Mas ela não tem nada. Eu quero o que ela tem. Eu tenho tudo, mas não tenho o que ela tem, e eu quero o que ela tem. É lindo isso. Essa lógica, né? É lindo isso. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi o primeiro banho de água fria, né? Em todas as minhas convicções, tudo que eu estava buscando, almejando. Eu estava lá nos Estados Unidos para fazer currículo, para fazer carreira profissional, para ganhar dinheiro, para ser um empresário. De repente eu vejo, poxa, onde que está a felicidade? Não está em ter coisas. Não está em ser o bambambam do mundo, o mais rico do mundo. Essa pessoa me ensinou que a felicidade está dentro de você. Né? E ali foi o primeiro banho de água fria. Eu falei, onde que está a felicidade? Né? Essa pergunta que ficou no meu coração. E para ser sincero com você, Alexandre, o que você experimenta quando você dá tempo aos outros? Teu tempo para os outros. E para falar de Deus. O que eu experimentei naquele fim de semana que eu passei nas missões, nunca tinha experimentado na minha vida. A alegria, a liberdade, a plenitude. Nem balada, nem fim de semana com os amigos, nada me tinha dado aquilo que eu experimentei naquele fim de semana. Missão cumprida. E aí eu voltei, uma plenitude, uma realização espetacular. E depois dessa experiência, desse encontro, desse olhar com essa senhora, tudo isso somado... Você tem o nome dela, não? Não lembro. Acho que nem perguntei o nome dela. Não, fiquei tão chocado aquilo lá. Né? Não tenho. Infelizmente, né? Mas a gente reza pelas pessoas mesmo sem saber. Exatamente. Todo dia. E aí, esse final, daí voltando já na viagem de volta para os Estados Unidos para retomar minha vida de trabalho e tudo mais, tomei 2 decisões aquele fim de semana. Falei, a felicidade está em dar-se aos outros e eu preciso dar um tempo para Deus e perguntar, Senhor, o que queres de mim? Né? Essas 2 convicções, eu falei, é isso, dar-se aos outros e eu preciso perguntar, Senhor, o que queres de mim? É o que eu vou fazer. Aí eu voltei para os Estados Unidos, virei um baita de um carola, né? Desculpa a expressão, né? Missa todo dia, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Rezar o terço, que eu nunca tinha rezado na minha vida. Comecei a rezar o terço todos os dias. E aí encontrei, graças a Deus, uma igrejinha que é difícil lá no sul dos Estados Unidos, porque a maioria são protestantes, né? Encontrei uma igrejinha católica, que era o meu refúgio. Que cidade foi, Alessandro? Em Charlotte, na Carolina do Norte. Aí encontrei essa igrejinha, que era o meu refúgio, então eu ia trabalhar, ia fazer esporte. Todo dia, antes de ir para casa, eu parava nessa igreja. Nessa igreja para rezar.
eles tinham uma capela que tinha adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. 24 horas por dia, sábado, domingo, Natal, Ano Novo, tinha gente rezando direto ali diante do Santíssimo. E eu encontrei esse refúgio, que foi uma maravilha. E todo dia eu ia lá rezar, né? E depois ia para casa. Depois do trabalho, depois do esporte e tudo mais. E estando um dia lá, nessa capela, diante de Jesus, né, sacramentado na Eucaristia, foi um momento do chamado de Deus. Aí foi a derrubada do cavalo, né, como São Paulo teve. Por quê? Obviamente é uma graça de Deus, é uma experiência espiritual maravilhosa. E independente, eu estava lendo, eu lembro um autor que fazia uma reflexão sobre o tempo e a eternidade, mas não foi o tema que me derrubou, foi um encontro. Foi uma revelação de Deus, né? Que me fez prostrar no chão, me deu a força da presença de Jesus na Eucaristia, né? Me jogou no chão. Você estava imbuído da certeza. Me jogou no chão. A certeza da presença de Jesus. A presença total. A presença eucarística de Jesus. Presença eucarística. É uma certeza. Te envolveu, né? Não me envolveu. Me derrubou no chão. Essa força eu não conseguia levantar, né? Todo mundo pensando que desmaiou, não sei o quê. Eu com aquela chorando, mas chorando mesmo. Eu entendi foi o quê? 1 minuto. Nem isso. 1 minuto essa experiência. Eu entendi, obviamente, sabia pela catequese, pela formação, que Jesus morreu por mim. Mas sabia aqui na minha cabeça, né? Naquele instante, naquela experiência, desceu para o meu coração. Eu falei, nossa, você se entregou por mim. E aí eu fiquei com essa sensação, o que eu vou fazer por ti? E essa sensação da presença real de Jesus Cristo, essa é a nossa fé na Eucaristia, graças a Deus. Quando a gente vê os mais de 300 milagres eucarísticos que existem, né, que foram atestados e tudo mais, a gente entende a mensagem de Jesus, né, que ele quer confirmar o que diz a nossa fé, que é o Jesus Cristo presente, real, verdadeiramente, com todo o seu corpo, todo o seu sangue, toda a sua divindade ali, toda a sua alma, né? Está ali, né, Jesus. E essa sensação de presença real de Jesus, eu levei durante uma semana. O que eu experimentei naquela semana, Alexandre, é o céu. Uma liberdade plena, não tinha medo de nada, absolutamente nada. Uma alegria, uma plenitude. Uma felicidade total. Uma felicidade total, mas total. Uma liberdade interior. Nada importava a não ser aquilo. Exatamente. Não tinha medo de nada. Medo de nada e tudo mais. Nossa, foi um espetáculo. Espetáculo. E aí veio o questionamento, né? Voltando àquela pergunta, né, que eu tinha feito, aquele propósito, Senhor, o que queres de mim? Né? Aí começou um questionamento mais profundo. Por que te revelastes a mim dessa maneira? E aí começa aquela negociação com Deus. Você fala, por quê? Nossa, será que é isso mesmo? Né? Deixar tudo, não deixar tudo. Porque aí você tinha que dar o passo decisivo. Não, ainda não era. A questão do sacerdócio nem tinha aparecido ainda. Pensado. Não tinha nem pensado. E, aliás, eu você queria servir, né? Eu nunca tinha pensado na minha vida. Nunca. Né? E nem até esse momento, porque daí eu comecei a usar a lógica humana. Poxa, Deus me permitiu estudar administração de empresas, ter isso, e tomei uma decisão no meu coração. Vou ser um empresário de Deus, né? Vou trabalhar para a igreja, vou fazer uma obra de caridade, né? Usar meus conhecimentos, né? Aquela soberba ainda, né? Aí foi essa decisão que eu tomei. E aí fui fazer um retiro, o primeiro retiro da minha vida, que eu nunca tinha feito um retiro, eram 3 dias de silêncio e tudo mais, maravilhoso. E Deus foi falando ainda mais. E aí reafirmei minha decisão, vou ser um empresário de Deus, né? Aí voltando desse retiro, eu lembro que estava no trem, eu já estava morando em Nova York, tinha recebido a promoção. Voltando, eu lembro muito bem, estava numa estação ali não sei se era trem ou metrô, de Nova York, agradecendo a Deus pelo retiro que eu tinha tido. Daí a sensação que eu tive foi o seguinte, você tá se enganando. Nem me enganando, era Deus falando comigo. Né? Você está se enganando. Eu quero tudo. Nossa, aí veio realmente a reflexão sobre o sacerdócio. Sobre deixar tudo e tudo mais. Que demorou algumas semanas, alguns de reflexão pessoal, de discernimento pessoal. Até o dia que eu falei, não aguento mais. Preciso tomar uma decisão. E a decisão é ir para o seminário. Aí foi isso.
tomei coragem um dia, falei, o dia seguinte eu vou levantar, vou ligar para os meus pais no Brasil, vou dizer que eu estou indo para o seminário, vou pedir demissão do meu trabalho e vou embora. E foi assim. Veio para o Brasil. Não, foi assim. Não, daí a minha irmã, nesse meio termo, né, nesse tempo, ela tinha se consagrado a Deus e tinha ido para a Espanha se formar. Né? E aí eu tomei a decisão de ir para a Espanha também, para ficar próximo dela. Acho que tinha todo sentido, né, para nos ajudarmos mutuamente nessa caminhada, tudo. E ela já era consagrada. Ela já era consagrada. Né? Ela era um apoio para você. Exato. Talvez, aí decidi. Sim, não sei. Exato. Aí decidi ir para a Espanha, entrar no seminário lá na Espanha. Foi junto aos Legionários de Cristo. Que lugar que você entrou? Eu fui para Salamanca. Salamanca. Que, aliás, é uma cidadezinha, uma joia de cidadezinha, muito pequena, mas maravilhosa. É maravilhosa. É uma cidade que foi muito importante no auge da igreja. A igreja na Espanha produziu muitos santos. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, São João de Eudes. Curiosidade, Alessandro. Para entrar no seminário, você fez como? Você conversou com algum superior? Fez algum tipo de palestra? Ele te aceitou? Como é que funciona? Porque, por exemplo, alguém pode querer entrar no seminário. Como é que faz? Quer dizer, procura, vai, fala com alguém. Geralmente o que tem, Alexandre? Vamos dizer que uma outra pessoa que está nos assistindo hoje, amanhã, daqui 15 dias, daqui um ano, sei lá, tem o mesmo chamado. Né? Porque você é um exemplo, eu estou te falando porque eu sei o que eu estou dizendo, eu transito ali entre a São José e a Brasil e conheço muita gente. Então, é um exemplo, o que você fala, muita gente admira. Quer dizer, então, de repente, até um jovem está sentindo esse desejo, né? A semente entrou também nele. Você falou, entrou no seminário, e ele falou, mas aonde, né? Quer dizer, como é que eu faço? Lógico, você foi em Salamanca. Mas qual é o sistema? Como é que entra? Então, como é que você entrou? Eu vou explicar o meu caso, depois eu explico qual que é o caminho ordinário. Seria aqui, Qual que é o caminho ordinário, né? Ou seja, no meu caso foi muito simples, né? Porque a minha irmã, ela tinha se consagrado dentro desse movimento Reino Christi, que pertence aos Legionários de Cristo, né? E essas missões que eu fiz também foi organizada pelos Legionários e tudo mais, então não teve dúvida, né? Eu me identifiquei imediatamente com os Legionários e não tive dúvida. Então, para mim, bastou um telefonema, ela me colocou em contato com o padre, fiz uma entrevista, a gente teve 2 ou 3 encontros e foi suficiente para mim ter entrado, tá? Esse foi o meu caso, que não é o ordinário, né? Por exemplo, aqui na nossa arquidiocese, como é que funciona? Você tem que ter um acompanhamento vocacional, né? Tem um padre dedicado a isso, ele faz para o quê? Para te ajudar a discernir, ver se você realmente tem uma vocação, se tem um chamado e tudo mais. Então, você faz durante um período os encontros vocacionais, que geralmente é uma vez por mês, ou dependendo com maior frequência. Você participa disso, você vai ter um acompanhamento com o padre, depois, dependendo daquilo que se vê e tudo mais, é admitido no seminário. Tá. Né? O nosso bendito seminário de Salamanca. E aí? E aí, então, entrei em Salamanca. O bendito que foi, seminário. Muito bom. Foi realmente... E no meu caso, né, os Legionários é uma congregação religiosa, então você tem um caminho um pouco mais longo de formação. Né? Um sacerdote diocesano, que é o que eu sou agora, ele teria normalmente o quê? 1 ano de propedêutico, 3 anos de 3 anos de filosofia e depois 4 de teologia, né? Esse é o caminho ordinário, que soma mais ou menos uns 7 anos aí de formação no total, né? Depois tem alguns seminários, tem o ano pastoral, que eles chamam, antes de ser ordenado e tudo mais. Então, varia de 7 a 8 anos a formação, né? No caso dos religiosos, varia de ordem religiosa para ordem religiosa. No caso dos legionários, eles tinham um caminho longo de formação, né? Que começa com 2 anos de noviciado, que é um tempo no qual você está chamado a continuar teu discernimento, ver se é isso mesmo que você quer. No final desses 2 anos, você faz os primeiros votos que todo religioso faz, né? Já era considerado irmão religioso, né? Votos de pobreza, castidade e obediência. E esses 2 primeiros anos, portanto, eu fiz em Salamanca, na Espanha. E depois tinha um ano que foi maravilhoso, que é um ano de formação geral, né? Cultura geral, onde você estuda arte, você estuda literatura, é muito rico. Fiz esse
esse terceiro ano também em Salamanca. Né? Depois eu fui estudar filosofia em Roma. Tive a oportunidade, foram 2 anos de filosofia. Naquela época era o quinquênio que era aceito em Roma. Você estuda 2 de filosofia e 3 de teologia. Fiz 2 anos de filosofia em Roma. E depois, dentro dos legionários, eles tinham o costume de chamar o que se chama de práticas apostólicas, onde você saía, ia para um colégio, ia para algum lugar para fazer adquirir experiência apostólica entre a filosofia e a teologia. Voltei para Salamanca, onde me colocaram como auxiliar de formador dos noviços. Então, fui formador dos noviços durante 3 anos, nos quais eu já estudei teologia. Comecei a estudar teologia e depois fui finalizar a teologia em Roma, estudei mais 1 ano e me ordenei em Roma mesmo, em Santa Maria Maior, um espetáculo. Em alguma hora disso tudo, desses anos todos, teve alguma hora que você pensou, sei lá, isso aqui tá difícil. E na hora de dormir, né? Não, tive, claro que tive e graças a Deus. Você estava sozinho. Graças a Deus, porque as crises vocacionais que a gente chama, também crises é um novo começo, né? Uma nova... Deus também se aproveita dessas crises para te chamar, para amadurecer. A vida muda, né? Totalmente, muda, largar tudo, de repente. O psicológico muda. Não, no início eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro o primeiro Natal ali, que a gente nem voltava para o Natal para casa, né? Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu imagino, eu estou falando de imagino como leigo, mas você imagina toda aquela vontade de servir, com tudo, 100 por hora, 200 por hora, 500 por hora, mas tem uma hora que você vai para o seminário e aquilo vai se diluindo com os anos, é natural, claro. Né? É um aprendizado, um padre vai te falar alguma coisa, o outro. Não só isso. Diminui, não só isso, Alexandre. Eu acho que também tem o período de seminário em si, ele também é um período de discernimento. Ou seja, é um período no qual você está chamado a reafirmar a pergunta é como leigo, né? A tua vocação. Não, você está chamado a reafirmar a tua vocação. Então, enquanto você não recebeu a ordem, você sempre vai poder dizer não. Né? Por quê? Porque você percebeu que aquilo lá não era o teu caminho e graças a Deus você teve a coragem de dizer, poxa, esse não é o meu caminho, vou embora. Sim. E graças a Deus. Por quê? Deus, quando nos cria, a cada um de nós, ele tem um propósito. Ele tem o que a gente chama de vocação, um chamado. Tem vários níveis de chamado, né? Começar uma aula aqui de catequese. Eu estou brincando. Tem vários níveis de chamado. Obviamente, qual que é o nosso primeiro grande chamado, Alexandre? É o dom da vida. É o chamado à existência. Que Deus, e essa é a realidade teológica também da criação, Deus ele teve a liberdade e a vontade de me criar. A você, Alexandre, a mim, eu, Padre Alessandro, a todos. Né? Ele teve um momento no qual ele decidiu, obviamente isso não tem tempo para Deus. Então, lá na eternidade, ele falou, lá pelos anos 900 e 1900 e tantos, eu vou criar o Alexandre ou não vou criar o Alexandre? Ele falou, vou. Eu quero que ele nasça. Eu quero que ele exista. Né? Então, Deus teve essa liberdade. Então, o grande chamado nosso primeiro é a existência. Agradecer ele por existir. A existência. Que é uma maravilha. Você partilhar da existência, do dom da vida. Né? Eu existo. Porque Deus quis que eu existisse. Depois temos um grande segundo chamado que a gente recebeu no dia do nosso batismo. Que é o chamado para a vida em Deus. Nascemos e renascemos da água do Espírito Santo para Deus, que nos coloca numa outra condição, né? A condição de filho de Deus, de cristão e tudo mais, que é um chamado. Né? E além desse chamado, que implica também um estilo de vida, tudo mais, cada um tem o seu chamado específico. Uns para o matrimônio, outros para o celibato, para a vida religiosa, a vida consagrada, ao sacerdócio e tudo mais, né? Cabe a cada um discernir e descobrir o seu chamado específico. O chamado universal à existência e como cristãos católicos, a vida cristã, que é um chamado também específico, mas tem um chamado específico dentro desse chamado, né, do batismo, né, eu creio nisso. O teu chamado aconteceu em Toluca, começando, e depois as coisas andaram. Concretizaram exatamente. Né? Hoje você está
Hoje você está administrando uma paróquia grande lá embaixo, né, na Consolação. Exato. E muito feliz, graças a Deus. Está feliz, né? É isso que eu ia te perguntar. Muito feliz. Está feliz, né? Sim, graças a Deus, muito feliz. Muito trabalho? Muito trabalho, o desafio é grande. A igreja é linda. Né? É muito bonita, exato. O desafio é grande e tudo mais, mas estou muito feliz, sim, muito feliz. Mudou alguma coisa desde da hora de Toluca ver aquela senhora lá no sofá para hoje? Ou cada vez mais se solidifica isso? Não, se solidifica. O que muda é a maturidade. O modo como você vê, as suas experiências e tudo mais. Mas... Aquele arrobo da juventude é evidente que é mais controlado. Sim. Mas com consciência. Amadurecido. Não é controlado, amadurecido no seguinte sentido. A palavra é essa, amadurecido. Amadurecido. Obviamente, e em toda a vocação, eu acho, né, você é casado, graças a Deus, né, Alexandre? Você 53 anos. 53, olha. Não aguento mais, dona Márcia. Mas eu sei disso, graças a Deus. Né? Eu sei disso, mas todo esse chamado específico, né? Eu acho que teve um primeiro momento que é o que a gente chama de um primeiro amor. Você também teve, né? O primeiro amor que a gente nunca pode esquecer. Posso fazer uma pergunta pessoal? Posso? Depende. Não. Eu tô brincando. Poder pode, né? Vamos ver se eu vou... É lógico. Você chegou a namorar? Teve algum relacionamento? Olha, sim. Porque você tem o celibato, tem o obediência. Né? Exato. Eu fico pensando... Sim, tive. Nunca algo não muito sério, mas tive. Na minha juventude. Normal. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, você graças a Deus. Você fala com propriedade. Exato. Dá o exemplo do que deve ser realmente. Né? Exato. Mas, então, todo mundo, quando recebe o seu chamado específico, ele tem o que a gente chama do primeiro amor, que é um pouco aquele elan, que te faz tomar a decisão. Poxa, essa é a pessoa com a qual eu vou me casar, esse é o caminho que eu vou seguir, porque me apaixonei por Jesus Cristo, né? Ou seja, e você tem esse primeiro amor, que foi naquele primeiro momento, principalmente iniciado lá no México, nas mega missões, mas concretizado de modo assim específico, a meu ver, e tenho certeza, naquele momento da experiência eucarística com Jesus, né? A mudança dos legionários para diocesano, como é que se deu isso? Então, foi Alguém te requisitou? Não, foi um processo, um outro isso aí discernimento. Você não precisa falar disso, uma curiosidade. Não, foi um outro discernimento, né? Obviamente. Legionários é uma ordem, né? É uma ordem religiosa. E diocesano é outra ordem que é ligada. Não é uma ordem religiosa. Diocesano não. Você está vinculado, não pertence ao que a gente chama de uma família religiosa dentro da igreja. Né? Ou seja, como é que funciona? Graças a Deus o Espírito Santo é muito rico e criativo também. Então ele vai suscitando carismas ao longo da história de toda a igreja. Carisma que é um modo específico de viver o Evangelho. Obviamente a pessoa de Jesus Cristo, que é o ápice da revelação de Deus e tudo mais, ele é muito rica. Né? Então ele viver tudo que Jesus viveu é impossível. Então ele vai suscitando carismas que buscam imitar uma faceta da vida de Jesus. Por exemplo, os franciscanos viver a pobreza ao extremo. Né? Enfim, as carmelitas é viver essa dimensão contemplativa de oração que também Jesus viveu. E assim por diante. Então, cada congregação que é inspirada por Deus e que funda-se sobre um carisma que é recebido de Deus, do Espírito Santo, vive, né, isso e você se identifica com isso. Né? Com os legionários que tem... O fato de você ter o título, você nasceu, né? Você é príncipe, né? Isso te ajuda ou atrapalha? Eu digo, na tua cabeça. Você fica chateada quando alguém fala príncipe, não sei o que e tal. Porque Padre Alessandro, o príncipe. Não,
Obviamente, por que esse homem quis ser padre? Obviamente não é uma... Tem tudo. Príncipe. Quer dizer, não é desmerecendo o padre. Sim. É o que você falou, né? Tenho tudo, tenho a vida, tô bem. Como é que eu vou largar isso tudo aqui para ser padre, né? Quer dizer, não é no sentido depreciativo, né? Não, entendi. No sentido positivo. Você é um exemplo. Quer dizer, mas a turma acha, o mundano, né? O mundano. Por isso é que é muito importante a tua opinião, porque muita gente escuta muito o que você fala. Porque você realmente é um exemplo fora da curva, dentro do que eu conheço. Quer dizer, não é a tua vida não é uma vida comum. Quer dizer, muitos poucos são príncipes e muitos poucos príncipes viraram padres. Então, é uma tomada de decisão muito séria. Você é um exemplo. Sim. Não, olha, tenho que dizer que... Não é no sentido... Não, entendi perfeitamente. Não, e não tem nenhum problema de falar disso também. É o que todo mundo fala, né? Não, ou seja... Porque quem está vendo sabe que é isso, né? Quer dizer, por que você não perguntou para ele? Não, então, obviamente a gente sempre levou com muita naturalidade, com muita simplicidade na família, ou seja, uma família muito normal, isso, e tudo mais. E também na minha vida, foi sempre apresentado de uma maneira muito normal isso, né? E tenho que dizer que sempre me ajudou, nunca me foi pejorativo para mim, pelo fato de ter nascido quem eu sou, que não foi escolha minha. Né? Você se sente bem? Normal, exato, normal. Acho que os meus pais sempre nos ensinaram a levar com muita naturalidade, né? Posso pôr a tua? Pode. Você explica o que é aquela... Vamos pôr Não. O que é essa... Não, esse é o da família do meu pai, né? Sei. Da família do meu pai. É daí que você veio. Exato, dos Bourbons das Duas Sicílias. Bourbons, né? Exatamente. Que eram... Ou seja, a família Bourbon, ela tem 4 ramos, né? O ramo originário, que é na França. Depois tem o Bourbon Parma, que é no norte da Itália. O Bourbon e Bourbon, que é na Espanha. E depois tem o Bourbon das Duas Sicílias, que era o reino das Duas Sicílias, né? Que até 1800 e pouco eram divididos em 3 a Itália, né? Tinha o reino dos Savoias no norte, os estados pontifícios no centro e o reino das Duas Sicílias no sul, né? E esse é o escudo da família dos Bourbons. E eles tinham uma política de muita... Os povos que eram conquistados por eles eram aceitos, né? Por isso que esse brasão ele inclui várias bandeiras aí dos vários povos que foi constituído o reino, né, dos Bourbons, das Duas Sicílias e tudo mais, né? Eu queria deixar claro que o padre Alessandro não foi ele que trouxe para mostrar, não. Não. Quando ele chegou já estava. Nós é que resolvemos colocar uma homenagem a você, uma coisa parecida com isso. Tá bom. Né? Então, mas acredite que você é um exemplo, é um exemplo. Eu fico imaginando aí Dom Odilo, sei lá, todos eles que são os nossos chefes superiores, né? Que saibam que tem um príncipe lá na Igreja da Consolação e que tem muita coisa que pode ajudar a Igreja Católica. Eu acho que isso tem que ser visto, porque realmente você, opinião geral, isso é uma opinião do paroquiano, né? Da tua paróquia lá, e também das paróquias que você já andou, na Nossa Senhora do Brasil e tal, quer dizer, você realmente é um exemplo. E eu fico muito orgulhoso e muito feliz de ter a oportunidade de saber um pouco da vida e transmitir para esse pessoal aí. Que bom, Alexandre, que bom. O que mais que nós vamos falar, Padre Alessandro? Que bom, Alexandre. Príncipe, só Alteza Real. Não, imagina. Mas é isso, Alexandre, né? Um pouco a vida e partilhar com vocês foi um grande prazer também, né, Alexandre? Então, isso vai ser transmitido toda sexta-feira, às 20 horas. Tem o YouTube, tem Instagram, tem TikTok, tem aquelas mídias tradicionais, né? E eu faço questão de te mostrar antes para você autorizar e a gente vai pôr isso na mídia. Tá bom. Eu acho que muita gente vai ficar feliz, né? Não, foi um prazer, Alexandre, estar aqui. Muita gente vai ficar feliz. E eu mais poder ainda. Partilhar aqui. Nós tivemos um patrocínio aí, eu te falei antes. Inclusive está convidado para ir. É um restaurante muito gostoso do Jesse, lá na Vila Nova Conceição, a Josefine.
Gente bonita, gente bacana. E ele é também um paroquiano, um católico Que fervoroso. maravilha, que bom. E o dia que você puder ir, combina até com o Padre Oswaldo, vão os dois, porque o Padre Oswaldo vai lá de vez em quando também. Seria um prazer para o Jesse, para todo mundo, Que bom. ter você lá. Será um Tudo prazer bem? também. Vamos marcar. Vamos. Meu amigo, eu fico feliz de terminar este podcast, né? Realmente me emocionei um pouquinho, porque tudo que o Padre Alessandro fala, eu confio, eu acredito nele. Outra coisa que ele contou, e eu queria fechar assim, que ele, não sei se lembra, estava fazendo homilias, e tinha um cidadão que estava sentado e parece que não interagia muito com você, né? Eu não esqueço nada que você me fala. E você perguntou uma hora, não interagi, falou assim, escuta, o que está acontecendo? O senhor não está gostando do que eu falo? Ele falou, não, eu converso direito com ele. Era a cruz, né? Era Jesus Cristo. Eu converso direto com ele. Então, não precisa, né? É só você olhar para a cruz e o exemplo está lá. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar aqui com você. Feliz da vida de você ter vindo. Obrigado. Saúde. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Obrigado.